Olá, como vai? Tudo bem? Que bom saber que você está aí do outro lado da tela, já conectado ao podcast Mundo Empresarial, que começa a partir de agora, recheado de boas histórias empolgantes desse universo empreendedor, de gente que faz acontecer, que tem histórias de superação, sucesso e que você vai gostar muito, vai se inspirar também, serve aí de aprendizado para o nosso dia a dia, seja você empresário, empreendedor, qualquer área de atuação que você esteja, com certeza o podcast Mundo Empresarial, os nossos convidados têm muito a acrescentar aqui pra gente. Seja bem-vindo. Desde já, te convido a curtir o vídeo, compartilhar, se inscrever em nosso canal, ativar o sininho de notificações, até porque já são quase 140 mil inscritos em nosso canal no YouTube, uma grande audiência e a cada semana, novos episódios. Estamos por aqui de segunda, terça, quarta e sexta-feira. E claro, tá no nosso canal no YouTube, você pode assistir a qualquer momento, mas nesses dias especificamente tem episódio inédito para você acompanhar aqui no Mundo Empresarial. Estamos aí celebrando os 10 anos de sucesso do programa na televisão, com exibição nacional na Rede TV, também regionalmente para o SBT nas regiões de Campinas e Litoral Sul de São Paulo. É um grande sucesso e você está mais do que convidado a acompanhar todo o nosso conteúdo, seja do podcast, dos programas que vão ao ar na televisão, cada reportagem, muito mais. Tem muito conteúdo bacana e eu te convido a você assistir esse e os outros conteúdos que aqui a gente apresenta. Podcast Mundo Empresarial tem o apoio e patrocínio da Croissant e Companhia e da Print, empresas parceiras, que vamos falar muito mais delas ao longo do programa. Mas, sem muitas delongas, quero apresentar a nossa convidada especial, que tem muito a compartilhar com a gente, tem uma história inspiradora e você vai gostar bastante. Vamos falar hoje sobre recrutamento de talentos, seleção de profissionais de mão de obra. Vamos falar de recursos humanos. Estou aqui com a CEO responsável pela empresa Moderna Empregos, que tem 3 unidades. Vamos conhecer um pouco mais dessa história. Estou aqui com a Jéssica Mendes, uma história incrível de pelo menos 20 anos no ramo de recursos humanos. Seja bem-vinda, Jéssica. Muito obrigada, Thiago. É um prazer estar aqui nesse podcast. Um prazer poder compartilhar a minha história. Eu acho que está muita evidência o meu tema, que são pessoas. As empresas estão com grandes dificuldades de contratar profissionais hoje em dia no mercado de trabalho. Então, vai ser uma troca muito importante. Tenho muita experiência aí para compartilhar com todos vocês. Com certeza. Para você que é empresário, você que é empreendedor, está precisando de mão de obra, mas está com uma dificuldade imensa, quer saber como melhorar essa questão, resolver essas dores? Bom, a gente vai entender já já com a Jéssica, que tem muita história para compartilhar. E você que de repente não é empresário, mas está tentando se ingressar no mercado de trabalho, mas não sabe como, na hora da entrevista de emprego acaba travando, enfim, quer melhorar como se posicionar numa entrevista de emprego? Bom, a gente vai conversar bastante com a Jéssica, que vai dar dicas importantíssimas sobre isso. Bom, ela que, além de empresária, CEO, é a filha da dona Berenice, a irmã mais velha da Pati, a mamãe do Felipe, enfim, a gente quer conhecer quem é de fato a Jéssica. Mais do que a empresária, mas a Jéssica, que tem uma história brilhante nesse universo empreendedor. Sim, bom, acho que a Jéssica é uma mulher muito determinada. Eu vim de uma família simples e desde quando eu me entenda por gente, sou eu, minha mãe e minha irmã. São 3 mulheres que passaram grandes dificuldades e eu sempre tive o sonho de ter algo e de melhorar a situação financeira que eu tinha, né? Eu nunca gostei, como eu posso dizer, nunca aceitei a condição que eu tinha. Então, eu sempre batalhei. Minha mãe foi professora durante muitos anos, até hoje. Olha que legal. E ela sempre me incentivou a estudar. Ela sempre comentou, se eu queria ser alguém na vida, eu tinha que estudar. E estudei bastante. A minha mãe não tinha condição de me pagar uma faculdade na época. Eu entrei na Escola da Família, que era um projeto do governo. Me lembro. Para poder fazer a faculdade. E foi anos e anos de muita dedicação. Porque eu trabalhava
de segunda a sexta. Eu estudava à noite de segunda a sexta, de sábado e domingo. Eu fazia escola da família no horário integral, das 8 até as 17. Então, foi um tempo de grande dedicação para mim poder me formar. Eu formei em psicologia e por conta da formação de psicologia que eu entrei na área de recursos humanos. Que legal. E como que de fato isso aconteceu? Como que você se apaixonou por recursos humanos até abrir de fato a tua empresa, a agência, a Moderna Empregos? Ô, Tiago, eu trabalhava em vendas, trabalhava em shopping, que era primeiro emprego que tinha, a primeira oportunidade. Uhum. E quando eu comecei a fazer a faculdade, foi uma oportunidade de eu inserir no mercado de trabalho na área mais corporativa. E eu me apaixonei pela área de recursos humanos desde o primeiro momento que eu entrei numa agência de emprego. Eu comecei como recepcionista e eu lembro quando eu comecei a trabalhar em recepção, é o primeiro contato com o candidato, é o primeiro contato com as pessoas que buscam emprego. Sim. E eu sempre comento que quando a gente atende candidato, a gente tem que ter um olhar diferenciado. Porque quando vem um currículo, não é apenas um currículo, mas sim um sonho de um pai de família que quer pagar um aluguel, de um pai de família que às vezes está buscando melhoria para os filhos, alimento, um profissional às vezes que quer fazer um curso, um profissional que ele quer ter um carro. Então, quando a gente recebe o currículo, a gente recebe sonhos. E a gente não brinca com o sonho das pessoas. Então, a primeira paixão que eu tive foi na recepção. Foi onde eu entrei e olhei, gente, é isso que eu vou seguir na minha vida. É isso que eu quero me especializar. Tanto é que eu me formei em psicologia. Depois eu fiz pós-graduação em gestão de pessoas. E aí, quando eu já estava na área de empreendedorismo, enfim, eu fiz gestão empresarial pelo MBM School e fui só me qualificando. Legal, uma história de pelo menos 20 anos, sendo 12 deles à frente da Moderna Emprego. Sim. A tua primeira agência surgiu aonde? Surgiu em Mauá. Eu já estava na área de recursos humanos fazia uns 10 anos. Eu entrei como recepcionista, eu fui crescendo dentro da empresa. Aí eu fui pro departamento pessoal. E aí é legal você crescer e ter estabilidade dentro do seu ramo, porque você consegue se conectar com o que você gosta e o que você não gosta, né? Então, assim, a área muito burocrática não é pra mim. E aí, quando eu fui pro recrutamento e seleção, que era pra entrevistar candidatos, nossa, eu me apaixonei, eu me conectei de imediato. Que legal. Porque é uma área que você tem troca, é uma área que tinha muito a ver com o curso que eu fazia, que é psicologia. Você analisa comportamento, você analisa, faz testes psicológicos, você alinha o perfil do candidato com o perfil que a empresa tá buscando. Então, é uma área que eu me identifiquei. E eu tive uma oportunidade de ir para a área comercial. Que aí foi onde, assim, gente, eu nasci para vendas. Eu vendia o que eu sempre fazia, o que eu sabia fazer, que era RH. Sim. E tive a oportunidade de ir para a área comercial. E aí, depois de 10 anos que eu já estava, assim, na área de RH, eu decidi montar a Moderna Emprego. E quando eu decidi montar a Moderna Emprego, eu decidi montar com um conceito um pouco diferente do mercado de trabalho. Eu decidi montar com um conceito humanizado, em olhar as pessoas. Que eu sempre falo que a palavra recursos humanos tem a parte recurso, né? E tem o humano. E todo mundo tira o humano e olha só o recurso, enfim, só a troca. E aí foi onde eu montei com esse conceito um pouco diferente. Tanto é que o nome da minha empresa é Moderna Emprego, que eu acho que trouxe um conceito mais jovem, um conceito mais nas redes sociais, um conceito mais atuante com o candidato, mais humanizado. E eu comecei a fazer um conceito um pouco diferente das concorrentes. Que bacana. E hoje a Moderna Emprego é uma parceira das empresas na seleção e recrutamento de mão de obra temporária e terceirizada. Isso, exatamente. Hoje, qualquer
serviço que a gente presta, desde temporário, desde mão de obra terceirizada, a gente faz o recrutamento e seleção. Sim. Então, a gente busca o profissional de acordo com o perfil da vaga e vai enviando candidatos para a empresa. E aí, a empresa geralmente vai direto para o coordenador, que faz uma entrevista rápido e contrata esse profissional. E a maioria das contratações hoje no Brasil são mão de obra temporária. Porque ela é um contrato rápido, é um contrato que ele dura de 1 até 9 meses e é em época sazonal da empresa. Então, a empresa, ela acaba tendo um custo muito menor quando ela contrata a mão de obra temporária. Sim. E ambos são corresponsáveis pelo contrato. Tanto a Moderna, que administra o contrato, como a empresa que trabalha direto com o colaborador. E o importante destacar é que quando ele trabalha como temporário, ele tem todos os direitos de um CLT. A única diferença é que ele não tem a multa das verbas rescisórias. E a empresa pode efetivar esse profissional, tá? Depois desse contrato. Isso, e hoje a gente tem uma média de 40%, 50% dos profissionais que a gente encaminha para as indústrias são efetivados. Olha que legal. É. Isso é interessante, né? E o mais bacana nisso tudo é o trabalho que a Moderna faz, além do recrutamento, da seleção desses profissionais, mas também fazer com que a empresa tenha mais facilidade, ela possa se dedicar naquilo que é especialista, e essa parte de recrutamento, de seleção e também administração desse período que o funcionário está na empresa, vocês que tomam conta, né? Vocês que fazem parte, fazem essa gestão do profissional que lá é colocado, né, Jéssica? Isso, Thiago. Quando a empresa ela decide contratar o profissional, a gente cuida de todo o processo. Desde a admissão, de fazer o exame médico, de registrar, de incluir no e-social, de uniforme, de EPI. A gente tem tudo que a gente pode ter de soluções direcionada a pessoas, ao profissional que vai entrar, a gente tem para a empresa. E aí o profissional já começa pronto na empresa e a gente administra esse contrato. Inclusive, a gente paga primeiro o colaborador nas datas do pagamento e recebe depois da empresa. Bacana. E eu tava vendo números que a Moderna Emprego administra atualmente, em torno de 5 mil contratações por mês. Isso. É um número bem considerável, né? Bem considerado, é corrido. A rotatividade é grande também, né, Jéssica? É grande. E, na verdade, a rotatividade é grande não por ser temporário, mas é que o mercado tá com uma rotatividade grande. A demanda grande, né, de profissionais, de mão de obra. Isso. Né? Hoje, por exemplo, você contrata um profissional, às vezes ele fica meio período. Ele sai na hora do almoço e não volta. Porque ele não se adaptou à empresa, né? Assim, isso tá muito comum. Às vezes, você treina um profissional, fica uma semana e ele sai. Então, essa rotatividade a gente percebe é geral. Não é por ser temporário, mas o mercado tá dessa forma. Bacana. Bom, pra gente inserir mais uma informação tanto importante para o público de casa conhecer o quanto que o papel relevante que a Moderna Emprego tem e a CEO, a Jéssica Mendes, tem nesse trabalho, é que tanto a Moderna como a profissional Jéssica Mendes, vocês foram premiadas, né? Tanto a agência como você, como profissional destaque. Isso, em RH. Em RH, no Top of Mind, que é uma premiação internacional. Sim. Thiago, fico muito feliz de ter voltado ao Brasil. Faz pouco tempo que eu voltei, eu ganhei o prêmio final de maio. A premiação foi lá em Dubai. Foi em Dubai. Nos Emirados Árabes. Sim, de empresária destaque na área de recursos humanos. E fiquei muito emocionada. Acho que foi um momento... eu nunca imaginei, né, ganhar um prêmio de tão importância e representar os profissionais de RH, porque eu sei a dor, eu sei o quanto é importante a empresa ter uma área de recursos humanos, onde olha o capital humano, que ele é o principal. Se a gente não tem capital humano
que segue o propósito da empresa, a gente não tem como gerir nossos negócios. Então, eu acho que o profissional de RH nunca foi tão valorizado. E eu levantar essa bandeira, eu trazer um prêmio de Dubai... Você trouxe o prêmio, tá aqui, não tá? Eu trouxe o prêmio. Cadê? Onde Cadê é que o tá? prêmio? Cadê o prêmio? Eu Vou quero buscar ver. o prêmio. Por favor. Continua a gravação, Lucas? Vamos lá, então. Vamos lá, vamos trazer o prêmio. A gente quer ver esse prêmio. Vamos ver esse prêmio. Esse troféu que veio importado lá dos Emirados Árabes. Veio e foi assim, eu fiquei muito emocionada. Imagina. Por receber esse prêmio. Que legal. Profissional de destaque na área de RH. Por favor, Lucas, aqui, olha aqui. Gente, olha, todo estiloso, olha, hein? Thiago. Que lindo. Mostra lá pra câmera o pessoal de casa. Olha, gente. Que bacana, Fiquei hein? muito emocionada de receber esse prêmio. E você foi até Dubai pra Até receber. Dubai, ó. Bacana, licença. Olha que bonito, hein? Pesado. Pesado. Muito legal, muito bacana. E você tá se tornando, tá ficando acostumada com isso, porque é a segunda premiação que você, né, conquista, né? Primeiro foi a Moderna Emprego. Isso, foi a melhor agência de emprego no ano de 2024. Aham. Foi uma premiação em Londres, pelo Top of Mind. Ela tá importada, viu, gente? Sim. Pois é, a primeira foi lá em Londres, foi buscar lá representando aí a Melhor Moderna Emprego, agência, melhor agência de empregos no ano 2024 e agora Em profissional 2025. de destaque como a profissional de destaque, a Jéssica Mendes. Que legal, isso Sim. representa muito, né? Muito. Eu acho que gera, assim, uma credibilidade, traz uma autoridade no meu ramo, trazer um prêmio, né, nesse porte. Sim. E tanto em Londres, em 2024, como agora também nesse ano. E eu participei até da Câmara Municipal de Mauá. A gente teve uma sessão solene em homenagem aos profissionais de RH. Que legal. Eu levei o meu prêmio para compartilhar com todos os profissionais, porque esse prêmio não é só meu. Eu acho que estende aí para todos os profissionais que trabalham em empresas. Sim, sim. E principalmente o time que você coordena lá na Moderna Emprego. Hoje são 3 unidades, né? São 3 unidades. 2 no ABC Paulista e uma em Minas Gerais. Isso. E como que foi? A primeira foi em Mauá, depois... Eu comecei em Mauá. Eu atendia já a região do ABC, quando eu era comercial. E eu vi uma grande necessidade de ter uma agência em Mauá. Porque a maioria das agências estavam distribuídas mais pelo Grande ABC, não em Mauá. E estava vindo o Rodoanel. Sim, a Né? ampliação E com do a vinda Rodoanel. da ampliação do Rodoanel, muitas indústrias migraram para Mauá. Sim. E foi onde eu comecei. Eu me instalei em Mauá, eu fui crescendo. Eu comecei em uma sala, Thiago. Eu só Que legal. tinha a vontade de ter uma agência de emprego. Eu tinha vontade, eu tinha certeza que ia dar certo. Eu já orava, já jogava isso pro universo. E quando eu comecei em uma sala, com a experiência toda que eu tinha, já tinha clientes. Então, foi mais fácil eu começar por ter cliente, né? E aí, fui crescendo rápido. Acho que em 3 meses eu já tava com uma outra sala. Fui ampliando, eu cheguei a ter quase 10 salas. E aí, não tinha mais aonde a gente ficar. E foi quando eu peguei, mudei a estrutura em Mauá para um prédio maior. E eu acho que 6 anos de Moderna eu montei em São Bernardo. Por conta da necessidade da gente começar a atender muitos clientes de lá. Então, eu montei ali na Marechal Deodoro. Depois, eu montei no interior, em Jundiaí. Eu amei ter unidade no interior de São Paulo. Que legal. Acho que muitas empresas também são carentes de ter talentos dentro das empresas, ter agência com agilidade. E depois, eu fui para Minas Gerais, por conta de um cliente. Eu comecei a atender em Minas. Você tá em qual cidade de Minas? Em Pouso Alegre. Pouso Alegre. Isso. Então, são 3 unidades da Moderna, Isso. 2 no ABC Paulista e uma nas Minas Gerais. Mas, Thiago, destacando que hoje eu atendo nível Brasil, tá? Pós-pandemia, tudo modernizou, tudo Sim. foi mais assim, a gente atende até pela inteligência artificial, então tudo é online. Antigamente, eu acho como assim na sua época, Sim. carteira de trabalho era física. Hoje não tem você mais levava papel. carimbo, Verdade. né? Você tinha que levar, até pra entrevista, você tinha que levar a carteira Sim. pra comprovar a experiência que você tinha. Hoje, para admissão ou demissão, não precisa mais papel, não precisa mais Nada. da carteira. Eu sou da época que uma rescisão a gente tinha que fazer homologação Sim. no Ministério do Trabalho,
Quando veio a pandemia, ela acabou adiantando todo esse processo e modernizando esse processo. Então, até a contratação hoje, ela tem validade jurídica, né? Tem que ter um certificado online do Ministério do Trabalho, Sim. mas até a contratação. Então, eu contrato em Manaus, fazendo um contrato em São Paulo. E ele tem a validade, né? A carteira, o FGTS. Hoje, o profissional, ele tem um aplicativo Sim. da Caixa Econômica e ele monitora em tempo real se tá pagando o FGTS ou não. Então, modernizou muita coisa. Sim, sim. Bacana. Bom, e quando você fala que atende todo o Brasil, que tipo de empresa mais procura pela Moderna Emprego na contratação de profissionais? Ó, a gente... tudo depende do mercado, tá? Então, hoje, a área de logística nunca cresceu tanto. Tá muito assim, cresceu demais. Então, a gente tem muita demanda de área de logística, de agronegócio, indústrias que trabalham com agro. Sim. A gente tem uma demanda grande. Cosmético. Sempre teve a área de cosméticos, né? Assim, sempre contratou. Sim. E metalúrgica hoje não é tão forte. Então, tudo depende. Depende o mercado. E olha que você, pelo menos a Moderna, tá numa região que é um polo industrial muito forte, Muito né? O ABC forte. Paulista ali. tem A muitas área alimentícia contrata bastante. Sim. Então, depende o mercado, depende o momento. Tem sazonalidades, épocas Tem. do ano que contratam mais e dependendo muito daquele ramo, daquele segmento? Tem. A maioria hoje é por sazonalidade. A maioria tem a época que contrata e depois demite. Então, por exemplo, a gente trabalha com empresa de panetone. Então, quando começa mais ou menos junho, começa a contratar. Sim. Né? Não é final do ano, começa a contratar bem antes. A produção antes, né? Então, a gente tem várias empresas que têm sazonal. E o temporário, ele é muito propício para o sazonal. Porque você sabe que você vai contratar e depois você vai ter que demitir. Sim, exato. E mudou muito também o perfil dos candidatos à vaga de emprego. Principalmente essa nova geração que está vindo, que não quer permanecer por muito tempo numa empresa. Não é verdade, Jéssica? Mudou, gente. E também até por causa disso, muitos profissionais estão optando mesmo pelo trabalho temporário e não permanecer por muitos anos numa empresa. Sim, é muito importante destacar que a gente vive um momento cítrico dentro das indústrias. Então, a gente vive um momento que 5 gerações trabalham no mesmo ambiente. Então, uma geração que é mais ou menos da época da minha mãe, tem um conceito, uma educação, uma cultura extremamente diferente da geração Z que está no mercado de trabalho. Pois é. E o RH, ele tem que ter ali, ele equilibrar o tempo todo para motivar uma geração e a outra que tem conceitos e propósitos diferentes. E a gente percebe que essa geração Z, que é a que já está no mercado de trabalho, que está entrando, todo mundo de alguma maneira reclama porque não querem estabilidade, não querem ficar no mercado. Eles têm um conceito diferente. Mas é uma geração que a gente vai ter que aprender a se adaptar. Porque se a gente não aprender a se adaptar, se a gente não aprender como manter essa geração nos nossos negócios, a gente não tem como manter os negócios. Sim. Porque a gente depende de pessoas e nunca se falou tanto do capital humano. A gente depende de ter pessoas para trabalhar para os nossos negócios. Tanto é que, por exemplo, esse prêmio que eu trouxe de Dubai, eu tenho todo um time que fez com que eu também tivesse trazido esse prêmio para o Brasil. Claro. Né? Se eu não tenho um time, se eu não tenho pessoas, eu não tenho como continuar. Ninguém faz nada sozinho. Nada sozinho. E isso nunca foi tão evidente nos tempos de hoje. E essa geração Z tem mostrado isso. E eu vejo tanta gente reclamar dessa geração. Nossa! E eu sou apaixonada por essa geração. Eu gosto muito, por ser psicóloga, por ter me especializado em comportamento, em behaviorismo, enfim. Eu gosto de ver como as gerações vão mudando. Sim. E como o mercado de trabalho vai mudando. Então, não faz tanto tempo, há 5, 6 anos atrás, se contratava muito costureira, ferramenteiro, soldador. São profissões que estão extintas. Sim, a tecnologia trazendo muitos avanços e, infelizmente, algumas profissões estão ficando
de lado, né? De lado. E em contrapartida, tem vindo profissões que nunca se teve tanto. Antigamente, eu procurava no... A gente usa todas as ferramentas de sites, de busca de candidatos, enfim. Então, eu ia usar, por exemplo, o Macato. Antigamente, eu ia buscar... marketing, mídia social, eu não achava. Sim. Era raríssimo. Isso há 5 anos atrás. Hoje você vai buscar milhares e milhares de profissionais. Então é legal você ver como o mercado muda. E como a gente tem que mudar. Rapidamente, né? Mudou rápido. Muito. Muito rápido. Eu tenho notado, assim, que depois da pandemia foi um boom isso, Foi. né? A área da comunicação, o audiovisual e tudo mais tem sido cada vez mais procurado, né? Sim. Muito bem. Ainda falando sobre essa geração geração Z e tudo mais, esse novo estilo, né, que as pessoas estão se adaptando também, o mercado de trabalho, a gente também fala sobre alinhamento cultural. Como uma empresa pode identificar se um candidato realmente combina com a cultura organizacional daquela empresa? Então, hoje, para contratar profissionais, você tem que alinhar muito ao fit cultural da empresa. Ainda mais essa geração jovem. Sim. Porque eles trabalham por propósito. Eles trabalham porque ele acredita na empresa e porque eles se sentem confortáveis. Você não segura mais profissionais por salário. Você não segura mais profissionais por benefício. Antigamente, a gente agregava um benefício, você conseguia reter talentos. Hoje, não mais. Então, é uma geração que vem com um conceito um pouco diferente e que tem que estar muito relacionado ao fit cultural. Então, tem muitas empresas que criam lá propósito, missão, valores. E contratar esses profissionais de acordo com os valores é essencial. Que bacana. Estamos conhecendo um pouco mais da Moderna Emprego, da Jéssica Mendes, que está à frente dessa agência, que tem pelo menos aí 20 anos de experiência, sendo 12 deles à frente da Moderna Emprego. E você comentou, né? Hoje são 3 unidades, uma em Minas, outras 2 no ABC Paulista, mas a Moderna Emprego está disposta e atende empresas de todo o Brasil. Sim, de todo o Brasil. Quando a gente faz o contrato com a empresa, a gente entende a região que essa empresa está. Sim. Porque a forma de eu buscar candidato em São Paulo é muito diferente de eu buscar um candidato no interior do Nordeste. Então, ainda tem lugares que a gente vai buscar profissionais que a gente coloca na rádio. Aí tem o rapaz de bicicleta com a caixa de som que vai divulgando as vagas. E isso me dá retorno. Olha só. Então, e aí, fazer isso em São Paulo não vai dar retorno nenhum. São Paulo é digital. Isso. São Paulo a gente busca isso assim, São Paulo grande ABC, tá? Sim. Porque tem lugares do interior que a rádio é muito funcional. Que você fazer busca de candidatos com outros meios sem ser a internet ainda é muito usual, né? Então depende muito da forma com que a gente vai buscar esse profissional. Então a gente faz uma análise da região para poder buscar os melhores profissionais e para buscar o cargo das vagas. Porque às vezes são vagas que são mais qualificadas e que são mais técnicas. Às vezes você não vai encontrar na cidade. Sim. Às vezes você vai encontrar em outras cidades. Então a gente faz toda uma análise para poder buscar os profissionais e depois para contratar. A administração do contrato é muito mais tranquila. Então a gente vai 2 vezes por mês na empresa para entregar o lerite, para administrar o relógio de ponto, enfim. Sim. Mas o recrutamento a gente tem que ir em loco, tem que ir no local para fazer análise. Cada região é um jeito diferente. Sim. E por exemplo, você comentou até no interior do Nordeste, mas daí você desloca uma equipe, vai até o local para fazer esse trabalho de divulgação, né? Como você mesmo citou aí, através do carro de som, na bicicleta e tudo mais. E depois a seleção é feito, você desloca uma equipe até lá, até o Nordeste, para fazer essa seleção do profissional? Isso, exatamente. Porque a dor principal hoje é contratar. Não é nem administrar o contrato, mas é achar o talento ideal para a vaga. Sim. Então, a gente vai até o local, faz o recrutamento. Eu tenho um time especializado que faz essas buscas. Então, depende do local que a gente tá. Igual a gente fez um processo em BH. A gente alugou uma sala de cowork. Sim. Depende do lugar que a gente vai, a gente tem parceiros que também dão espaço. E a gente tem prefeituras
que cedem espaços. Legal. Então a gente faz essa busca, tem que ser presencial, entrevista pra mim, tem que ser olho no olho, a gente tem que ter o feeling, tem que ver se realmente o profissional ele tá apto pra vaga. E disposto, né? E disposto, que é a grande dificuldade hoje. Uhum. Muito bem. Conhecendo um pouco mais do trabalho aqui da Jéssica Mendes. Bom, e a tecnologia? Embora você falou que ainda na hora da seleção, do recrutamento, ainda tem que ser o olho no olho, mas vocês já fazem uso da tecnologia, inteligência artificial, outros mecanismos que possam auxiliar na hora da contratação, ou já tem um banco de talentos lá, onde é cadastrado cada currículo? Como que é feito? Então, a gente tem que estar muito antenado às mudanças e à tecnologia. Então, hoje, todo o sistema, como eu já comentei, de contratação, nosso é tudo virtual. O recrutamento e seleção, ele é todo digital. Então, a gente tem vários meios de captar esses profissionais. Inclusive, o nosso sistema, ele é todo online. Hoje, é relógio de ponto. Né? Não usa mais aquele relógio de ponto. Hoje é uma tela, um tablet, um celular que você coloca. Em tempo real, você consegue, através do link, monitorar como está o relógio de ponto. Então, tudo que a gente pode modernizar, a gente tenta, né? E tem também agora, que eu tô já estudando, já tô vendo, a inteligência artificial para entrevista. Né? Algumas entrevistas têm que ser demanda rápida. Sim. Né? Então, às vezes, algumas entrevistas mais operacionais, não exige tanto conhecimento, tanta técnica. Existem hoje, já está vindo para o mercado de trabalho, entrevistas que são feitas online. Automaticamente, a inteligência artificial faz toda a entrevista em PDF e manda para o cliente. Então, tem grandes coisas que estão vindo também, que é muito novo para nós. Sim. Né? Então, a gente também está antenado e está buscando sempre melhoria para atender em tempo hábil as empresas. Eu falei há pouco que a média de contratações mensal é em torno de 5 mil. Que a Moderna tem. A administração de contratos é em torno de 5. Hoje a gente administra em torno de 5 mil temporários entre terceiros. Entendi. Todo mês. Mas entra e sai. É o tempo todo, Thiago. O tempo todo. Entra uma demanda, sai uma demanda. E é importante destacar que quando a gente contrata, se tem uma vaga, a gente demora, às vezes, entram 5 pessoas para a mesma vaga até um ficar. Sim. O mercado tá assim hoje, antes não. Antes, tinha uma vaga, a gente conseguia, às vezes, tinha uma troca só de profissional. Hoje é 5 profissionais. Sim. Até ficar alguém. Então, por isso que o temporário, acho que nunca foi tão consumido. As empresas nunca procuraram tanta mão de obra temporária. Porque até realmente ficar o profissional, ele tem um processo longo. Bacana. Bom, já vamos continuar essa nossa conversa, mas antes tem um recado importante, quero falar para você da Print, que é referência nacional em soluções gráficas personalizadas. Se a sua empresa precisa aí de cartões de visita, adesivos, rótulos, embalagens, canecas ou qualquer outro tipo de material promocional, a Print é especialista em entregar qualidade, ótimos preços e agilidade. E com aquele atendimento pensado para quem vive o dia a dia dos negócios. Acesse o site print.com.br e descubra como elevar a identidade visual aí da sua empresa. Print, essa empresa parceira junto aqui no podcast Mundo Empresarial. Bom, tem outro recado para você que está nos assistindo, está gostando dessa nossa história, conhecendo um pouco mais a trajetória da Jéssica Mendes, da Moderna Emprego. Você que também tem uma história interessante, inspiradora, assim como a dela, quer contar, quer participar aqui do podcast Mundo Empresarial, então entre em contato com a nossa equipe através do telefone, através aí das redes sociais, enfim, das informações que aparecem na tua tela, e descubra como participar também aqui do podcast Mundo Empresarial. Vai ser um prazer te receber, ouvir, conhecer um pouco mais da tua história, até porque aqui é uma grande vitrine, vai te dar muita visibilidade, uma grande audiência, são quase 140 mil inscritos no YouTube e
muita gente, milhares de pessoas vão conhecer um pouco mais do teu trabalho, da tua empresa, tanto aqui no podcast como também na televisão. Verdade, o programa Mundo Empresarial que está celebrando 10 anos de sucesso agora em 2025. Vem para o Mundo Empresarial, vem fazer parte do nosso programa, com certeza tem muito a acrescentar aí para sua empresa, para sua marca. Combinado? Inclusive, falando do Mundo Empresarial, a Jéssica Mendes, que já participou do programa na televisão, né, Jéssica? Sim, já participei. Foi uma experiência incrível, diferente do que eu faço no dia a dia. Eu sou empresária, enfim. Administro uma empresa há muito tempo, tenho know-how na minha área. Não tenho know-how para ser apresentadora, mas foi uma oportunidade legal. Eu acho que na vida a gente tem que ousar, tem que querer aprender. Então, foi uma experiência legal. E muito importante também, porque eu consigo compartilhar tudo que eu tenho de experiência. Sim. Através do programa. E é uma conexão direta com o teu público, com o seu cliente. Muitas empresas, muitos empresários nos assistem, seja aqui no podcast ou na televisão, e que você está falando diretamente para essas pessoas que precisam resolver essas dores relacionadas à contratação de mão de obra, né? Sim, e é um tema... Capital humano, agência de emprego, empregabilidade. Eu acho que é um tema tão atual. E é um tema que a gente abrange todo tipo de pessoas, né? Às vezes é o profissional que está assistindo, que ele tem um filho que está entrando no mercado de trabalho. Às vezes é uma empresa que está precisando contratar. Então é muito legal poder compartilhar. Bacana. Bom, e além da contratação, da seleção, recrutamento que vocês realizam, lá também na Moderno Emprego, vocês também trabalham com testes psicológicos, testes, treinamentos. Fala um pouco desses trabalhos. Até também administração de estágios, né? Sim. Eu sou fã de teste psicológico. Eu sou psicóloga, eu sou especializada em behaviorismo, enfim, em testes. Então, eu sou a que mais levanto bandeira. Porque eu acho que o teste, ele não reprova. Mas ele identifica se o profissional, ele tá apto ou não para aquele cargo. Então, muitas vezes ocorre de você ir numa loja e você ser mal atendido. Daí você olha assim, meu Deus do céu, a pessoa não consegue nem falar, não sei o quê. Por quê? Porque não é que ela é um ruim ou bom profissional, não é sobre isso. É que ela é uma boa profissional, mas ela tá num cargo totalmente errado. Às vezes é uma profissional que ela é extremamente tímida. Sim. E é o que tem, ela precisa trabalhar. Ela tinha que estar atrás de um computador, colocam ela para falar num público. Então, o teste, ele dá esse direcionamento. Ele consegue identificar se realmente a pessoa é líder ou não. Se ela é uma pessoa que ela tem paciência ou não pro cargo. Sim. Se ela é uma pessoa que ela tem um grau de atenção. Existem milhares de testes, né? Eu, assim, tudo que vem em lançamento de teste, eu gosto de aprender, eu gosto de fazer o curso. Porque eu acho que agrega muito pro recrutamento e seleção. E hoje, você contratar um profissional assertivo, o que vai determinar é o teste. Ele determina, não que ele vai ser, 100%, mas ele te dá uma direção. Sim. Então, você vai contratar uma pessoa que é para a área comercial, ela tem que ser uma pessoa extrovertida. Comunicativa, fale bem, né? Ela tem que ter resiliência, ela tem que saber trabalhar sob pressão. Sim. Ela tem que saber trabalhar com pessoas e ter inteligência emocional. Se isso aparece no teste, que ela é uma pessoa impaciente, por mais que ela é extrovertida, ela não tá apta. Sim. Então, o teste, ele te dá uma direção. Bacana. Então, e os treinamentos? Tem treinamento focado nessa área? De repente, a pessoa, ela tem vontade de atuar numa área, mas que ela não domina tanto. A Moderna faz esse trabalho para melhorar e um lado que, de repente, essa parte mais comunicativa que a pessoa não tem. Vocês trabalham isso? Hoje, a gente não trabalha com treinamentos direcionados ao profissional. Tá. Os treinamentos que a gente faz é direcionado às indústrias, às empresas. Então, a empresa, ela precisa de um treinamento para liderança. Tá. Então, a gente tem. Que legal. A empresa, ela precisa de um treinamento para a área comercial. A gente tem como disponibilizar esse treinamento. Por exemplo, estava vindo um tema... Tava muita evidência que era a saúde mental, que por fim não vai esse ano. Tá indo A NR1, pela né? NR1, Ela não vai estar sendo implantada esse ano, mas o ano que vem a gente já estava até estudando como a gente vai estar dando esse treinamento dentro das empresas. Sim.
Porque vai precisar de um treinamento motivacional, um treinamento de responsabilidade sobre a saúde. Porque a saúde mental hoje é muito importante dentro da organização. Sim. Se o profissional ele não tá bem na vida pessoal, ele não vai estar bem na vida profissional. Os dois caminham, né? Então, a gente sempre tenta estar antenado no que o mercado tá buscando de treinamento para a gente poder proporcionar isso às empresas. E também a gente tem a administração de estágio. A administração de estágio, a gente faz todo o recrutamento e seleção. A gente acaba sendo um agente de integração dentro da empresa. Sim. Então, a gente busca esse profissional, faz o contrato, monitora com a faculdade, mas ele é contratado pela empresa. Então, a gente só administra. Bacana. Quanta coisa, hein? Quantos serviços, soluções Muito. para os empresários, para a gente que está querendo aí mão de obra. E tá tão difícil, tão escasso às vezes, né? De repente, as empresas ainda não se adaptaram a essa nova geração, né, Jéssica? De repente, quando a gente olha e fala assim, poxa, tá difícil. Tem gente que está disposta, tem outros que não tanto, mas as empresas precisam se adaptar também a essa nova realidade, a esse novo perfil de funcionário, de colaborador, né? Precisa. E é uma geração que ela vai trabalhar na sua empresa por propósito. Porque ela gosta, porque ela se adapta, porque ela acredita. Então, a gente tem que mudar o nosso conceito de contratar os profissionais. E eu já tenho estudado muito a geração que vai vir. Que eu já sou apaixonada, porque eu tenho um filho da geração que vai entrar no mercado de trabalho. Que é a geração… O Felipe. 11 anos. 11 anos, já tá naquela fase. Pré-adolescente. Sim, tá entrando sim. na pré-adolescência. Manda um beijo pro Felipe aqui. Ó, Felipe, se você estiver assistindo a mamãe, um beijo. Eu sei que você sempre tá na torcida por mim. Que bacana. E aí é uma geração, Thiago, que eu acho que o empresário ele tinha que começar a se preocupar muito em estudar as gerações. Porque é essa geração que vai cuidar do negócio. Sim, sim. Que vai estar ali no dia a dia. E já é uma geração que ela não entrou no mercado de trabalho ainda, né? Mas vai entrar e como eles vão se comportar no mercado de trabalho. Porque é a primeira geração que é alta tecnologia e inteligência artificial. Sim. É uma geração que todos os jogos já são interativos com outros amiguinhos online e são todos virtuais. Eu vejo isso pelo meu menino. Ele joga Roblox, ele foi da época do Minecraft, enfim. E eles interagem muito ali online o tempo todo. Então, como eles vão entrar no mercado de trabalho, sendo que é uma geração que já é ansiosa, vai ter um alto índice de ansiedade no mercado de trabalho. E por que é uma geração ansiosa? Porque eles se conectam o tempo todo, 24 horas, com rede social, com online, todos os jogos. Então, já é uma geração que já tem uma predisposição a ter uma ansiedade de fazer muitas coisas ao mesmo tempo. E é uma geração que já tem a inteligência artificial. Na escola já é um grande tema, como as provas, o português já é uma grande dificuldade, porque hoje, por exemplo, quando eu falo com meu menino, filho, você está bem? S. Não sei se você tem uns filhos da mesma idade, mas quem tem sabe como funciona. Não, tem uma pequena de 4 e outra de 2 aninhos. Quando ela começar a usar o WhatsApp, você vai entender. E aí eu pergunto, você já comeu? N. Não sei o que, SQN. Então é uma sigla que gente, o que é isso? Né? E até pro mundo corporativo, como vai escrever um e-mail formal? Sim, sim. Então, como que essa geração vai se adaptar? Então, é bem interessante. Agora tem o chat GPT. Não, então, não, ele já usa pra tudo. É bom e é ruim, né? Claro, ruim. Tudo tem que ter um filtro, né? Tudo tem que ter, A tanto tecnologia tem que ser bem usada, Sim. mas você tem que ter um filtro, tem que entender, porque não dá pra confiar cegamente no chat GPT. Não dá. E a gente tem que ser uma geração inteligente. Sim, verdade. De estudar, de ler livro. Saber interpretar as coisas, né? Exatamente. Não só aceitar, enfim, o que vem a tecnologia e é bem isso. E tanto é que, por exemplo, para departamento pessoal, né? Eu sou da época que era calculadora. Que para poder fazer uma folha de pagamento, calcular uma rescisão, era na calculadora, é a base. Né? Isso em várias outras profissões. E a preocupação é que tá vindo uma geração que não tem base. Ela tem a inteligência
artificial ao lado deles. Mas não sabe Mas como não tem a perguntar, base. como fazer, né? Não tem a base. Então, por Sim. exemplo, se der um boom, né? Porque hoje, por exemplo, na agência hoje é tudo digital. É. E se der um problema? É. Eu tenho que ter pessoas que sabem a base. Porque tem que ter um plano B. Isso. Então, essa é uma preocupação também de uma geração que tá vindo, né? Verdade. Bom, e falando sobre a Moderna Emprego, eu estive lá. Eu fui conhecer a Moderna Emprego lá em Mauá. Verdade. E muito bacana, um espaço amplo, bonito, harmonioso, enfim, a identidade visual bem forte, vibrante. E que legal, né? E tá crescendo cada dia mais. E que foi uma reportagem que nós gravamos, a nossa equipe esteve lá. Eu Sim. tive essa grata oportunidade de conhecer um pouco mais o trabalho da Jéssica e da Moderna Emprego. Você ainda tem tempo de fazer esse trabalho de recrutamento ou você está mais na parte da gestão da empresa? Não, Thiago, hoje eu não consigo. Eu amo, eu vim dessa área, né? Eu vim de recepção, me apaixonei por recrutamento e seleção, mas hoje, infelizmente, não tô. Hoje eu tenho gestores em cada setor que administram, que cuidam ali do time. Sim. Hoje eu tô mais na gestão. A única falta que eu sinto é visitar clientes. Porque eu fiquei muito tempo na rua, fazendo comercial. Sim. Eu me apaixonei pelo ramo comercial. E é um ramo que me proporcionou aumentos de salário, me proporcionou uma condição diferenciada, porque você ganha comissão. Sim. Enfim, eu comecei a realizar muitas coisas através da área comercial. E isso é o que eu sinto falta, porque hoje eu não consigo estar com o meu time comercial na rua. Eu não consigo, assim, eu tenho clientes que começaram comigo quando eu era menina, né? Na minha primeira, assim, quando eu comecei, eu acho que eu tinha 20, 21 anos, quando eu comecei a visitar clientes. E hoje, e se tornaram grandes amigos. Tanto é que quando eu montei a Moderna, muitos desses clientes acabaram vindo comigo, me acompanhando. E eu não consigo mais visitar, eu não consigo mais estar no dia a dia, eu não consigo mais estar na rua o tempo todo. Isso eu sinto muita falta. E às vezes acontece de eu ir na empresa quando é o processo final. Então, aí eu vou ali conversar com o diretor, né? Às vezes tem dúvidas, às vezes mais na parte jurídica, para alinhar contrato. Sim. E depois, raramente eu volto a visitar esse cliente. Então, hoje, eu me programo muito no final do ano. Então, no final do ano, eu tento levar o máximo possível de brinde para dar um abraço no cliente. Mas no dia a dia, eu não consigo. Hoje eu cuido muito, assim, da gestão mesmo da Sim. empresa. São muitas responsabilidades, né? Muita. E empreender no Brasil não é fácil. Não. Né? É desafiador, ainda mais cuidar de 3 unidades. São muitos profissionais, porque além desses profissionais que você terceiriza não, que você faz a seleção, a tua empresa. E você tem o teu time próprio, né? Sim. São quantos profissionais que atuam diretamente na Moderna hoje? Hoje são quase 50 que a gente tem interno. É uma equipe grande, né? É uma equipe grande. E é um time, assim… eu passei por uma grande dificuldade na Moderna, pós-pandemia, onde eu tive que demitir muitos funcionários. Acho que todo mundo passou por isso, enfim. Muitos também saíram porque não tinha opção, eram mulheres. O meu ramo, 80% de RH acaba sendo mulher. Tinham filhos, não tinha creche. Então, eu acabei perdendo e, de repente, o mercado começou. E o meu mercado começou junto com a pandemia a crescer. Porque onde eu não estava contratando, não tinha como. Mas teve muitas empresas que contrataram na pandemia. Sim, exato. E a gente atingiu esse nicho que estava contratando. E aí eu comecei a empresa. Depois de 8, 9 anos, eu comecei a ter um time novo. E foi um grande desafio, Thiago. Foi um grande desafio ter um time que já tinha processo, uma empresa que já estava caminhando, uma empresa já grande, com um time novo. E hoje, assim, o que eu puder fazer para reter esse time, eu quero, porque, gente, não é legal rotatividade. Sim. Você começar do zero, você contratar de novo, você ter que treinar. Então, hoje a gente preza muito em ter esse time, em fazer plano de carreira. E a gente não tem como reter 100%, enfim. Eu acho que o mercado de trabalho tá aí, né? A gente não tem como ter todo mundo ali. Mas o máximo que eu posso tentar reter é um dos objetivos que eu tenho até com a minha gestão.
Muito bem, Moderna Emprego, Jéssica Mendes contando um pouco mais dessa história, essa linda trajetória nesse universo empreendedor. Já participou do programa Mundo Empresarial, hoje aqui no podcast contando mais detalhes dessa história vibrante, empolgante que a gente gosta de ouvir. Já já a gente continua esse nosso bate-papo, mas antes eu tenho um recado para falar para você que está nos acompanhando. Quero falar da Croissant e Companhia, que é referência em doces e salgados deliciosos e práticos. Se você busca qualidade e sabor, você precisa conhecer a Croissant e Companhia. São mais de 20 lojas espalhadas em todo o estado de São Paulo, com uma infinidade de produtos, desde os clássicos croissants, tem coxinhas, salgados integrais e até mini churros. E o melhor de tudo é a praticidade. Você compra embalagem, pacotinho, coloca lá no congelador, bateu aquela fome, poxa, hoje eu não quero cozinhar. Tira do congelador, modo de preparo dos produtos da Croissant é muito simples, muito rápido, prático, basta aquecer por alguns minutos e tá pronto. É isso mesmo, Croissant e Companhia. Acesse o site ou visite uma loja de fábrica mais próxima de você e descubra como levar os produtos da Croissant e Companhia aí para sua casa, para o seu evento, ou de repente você que é empreendedor do ramo alimentício, descubra também como se tornar um revendedor da marca. Com certeza vai potencializar suas vendas aí e com certeza os seus clientes vão gostar bastante dos produtos da Croissant e Cia, o salgado genial. Dado o recado, seguimos por aqui, batendo papo, conhecendo mais da Moderna Emprego. Bom, são mais de 20 anos aí nessa área do RH. O que passa na tua memória, o filme das suas lembranças aí? A Jéssica, aquela jovem que ainda tinha muitos sonhos. E o que mudou daquela Jéssica para a Jéssica de agora, a empreendedora, a empresária, que oferece soluções para tantas empresas deste Brasil? Então, muita responsabilidade. Nem fale. Eu sempre comento, quanto mais a gente cresce, maiores são as responsabilidades. Sim, sim. E a gente, assim, eu percebo que eu sempre fui muito sonhadora, continuo sendo, tá, Thiago? Eu acho que a gente nunca pode deixar de sonhar, de acreditar, de querer crescer, buscar novas tendências, buscar conhecimento. Então, para mim, eu acho que isso ainda continuo sendo sonhadora, mas assim, eu nunca imaginei chegar onde eu cheguei. Isso, para mim, eu sempre falava que queria ter um negócio, que queria crescer, eu sempre fui ambiciosa. Mas nunca imaginei chegar no patamar que eu cheguei. Isso pra mim, quando eu olho tudo que eu já conquistei, gente, parece que é um sonho, sabia? E eu tenho no meu escritório uma foto minha, da minha irmã e da minha mãe. De quando a gente era criança, eu e minha irmã. Porque eu acredito que a gente sempre tem que olhar para trás, né? Quanto mais a gente cresce, a gente tem que olhar a essência. A gente tem que olhar da onde veio, né? Da onde a gente veio. A gente tem que ter gratidão. Gratidão a Deus, né? Eu sou evangélica, então eu creio muito que a gente tem que olhar o passado e agradecer. Porque a gente vai escalando, a gente vai crescendo e de alguma maneira a gente tem que se conectar. Se conectar de onde a gente veio, se conectar com o que eu sonhava, aonde eu cheguei. E às vezes vai sendo tão comum aonde eu cheguei, né? As pessoas que a gente vai convivendo, enfim, que eu acho que a gente não pode perder a essência. Não pode. Então, pra mim, isso é essencial. Eu sempre olhar, ter humildade, ainda mais a área que eu trabalho. Gente, eu trabalho gerindo pessoas, eu trabalho com capital humano, eu trabalho com pessoas que é primeiro emprego. Eu trabalho com pessoas que são operacionais, que às vezes passam dificuldades. Então, acho que a gente tem que ter esse olhar humano. Ainda mais eu que trabalho o tempo todo com pessoas. Então, a gente tem que ter esse olhar de conectar, de entender o outro. Eu já passei muita dificuldade na vida. Eu já passei dificuldades até quando eu fazia faculdade. Quando só viveu eu, minha mãe e minha irmã. Minha mãe trabalhava de empregada. E foi crescendo. Aí trabalhou de inspetora, foi pra professora, enfim. Então, eu tive muitas dificuldades. Assim como muitos profissionais que me procuram têm muitas dificuldades. E eu sempre falo que a vida, ela, assim, hoje eu tô no pedestal.
Eu não sei o amanhã. E a pandemia veio mostrar isso. A gente não é nada. Né? Então, acho que ter essa essência, ter essa humildade é fundamental. Pois é. Quanta história boa. E aqui tá aí um exemplo, né? Quando a pessoa vence na vida, enfim, se transforma, né? Foi lá em Dubai buscar esse troféu de uma profissional de destaque na área do RH que tem ajudado tanta gente, né? Sim. Pessoas que querem ingressar ao mercado de trabalho e empresários que precisam de mão de obra para tocar a empresa, enfim, para realizar uma série de coisas. O que diferencia a Moderna Emprego? Porque agências de emprego são muitas no Brasil, mas o que diferencia a Moderna das demais? Sim, Thiago, eu acho que a forma, eu acho que a essência da gente fazer, a essência que a gente tem de tratar os colaboradores, de tratar os candidatos, as redes sociais, a gente é muito antenado em rede social e a gente veio num conceito muito diferente. Eu acho que o diferencial da Moderna é que, assim, a agência de emprego ela é muito antiga. A agência de emprego é de 1800 bolinha. A lei temporária no Brasil é muito antiga. Tinha que ter uma modernidade na lei, na CLT, né? E tanto é que tá vindo as gerações que vão mudar a CLT. Será que eles vão querer ser CLT? A gente não sabe, né? Então, o meu segmento de agência, ele é muito antigo. E geralmente a maioria dos donos de agência ou são daquela época e os filhos herdaram, ou são raros os empresários que montam agências de emprego. Porque para você montar agência de emprego, você tem que ter bagagem, e não bagagem comercial, você tem que ter bagagem técnica. Sim. Você tem que entender de departamento pessoal, entender de recrutamento e seleção, enfim. E você tem que ter, na minha área, você tem que ter um poder aquisitivo para poder montar, né? Porque na lei do Brasil, o temporário, o trabalhador, ele não pode ficar sem um recurso financeiro. Então, se a empresa quebra, você tem que comprovar para o Ministério do Trabalho que você tem condição de manter esses trabalhadores. Vai arcar com as despesas. Né? Então, eu não vejo hoje tantas concorrentes mais. Eu acho que o meu olhar não é para concorrente. É olhar para ser diferente. Então, até quando vem os profissionais ali, às vezes uma concorrente ou outra liga, quer buscar os nossos profissionais, enfim. Eu nunca olhei para concorrente. Eu tenho que ser diferente das concorrentes. Esse sempre foi meu olhar. Para mim, eu nunca perdi tempo olhando ali como as concorrentes estão fazendo, o que estão fazendo. Eu acho que eu sempre me importei muito em olhar o que as empresas querem, o que o meu cliente quer. Não as concorrentes. Você está acompanhando a evolução do mercado, né? Você mesmo disse, esse trabalho da contratação, agência de emprego, é algo muito antigo. Mas Sim. A modernidade chegou, tanto é que o próprio nome da tua agência é Moderna Emprego. Já disse, Thiago. E focado principalmente na contratação, recrutamento de profissionais temporários. Né, que é uma tendência no mercado, né, tanto essa nova geração que não quer ficar tanto tempo no mesmo lugar e empresas que estão demandando de profissionais por períodos, né, por uma determinada sazonalidade, né, então tem tudo a ver. E vocês se estruturaram muito bem, né, eu posso dizer com propriedade porque eu fui lá conhecer e vi um espaço amplo, bonito, enfim, que recebe todos muito bem. Parabéns, viu? Obrigada. Parabéns mesmo. Agora me fala, com relação à etariedade, né? Você falou muito com relação aos jovens, essa nova geração. Mas tem também espaço para aqueles que já estão próximos aí de se aposentar, ou então ficar um bom tempo fora do mercado de trabalho, e lá na casa dos 40, 50 anos, quer voltar ao mercado de trabalho. Tem espaço para esse profissional hoje na Moderna Emprego? Muito. Os empresários não querem contratar a geração Z. Eles preferem contratar a geração que tem experiência. Tanto é que a gente estava até comentando aqui que não se tem mais tantas profissões. Então, hoje, o profissional que ele tem a bagagem, que ele é uma profissão que ele já está escassa, ele que está escolhendo. Não é mais as empresas que estão escolhendo eles. Sim, então, isso sim. a gente percebe. Porém, aquele profissional que ficou muito tempo fora do mercado, é mais difícil se recolocar. Sim. É mais difícil porque ele não tem uma profissão,
né? E o que a gente percebe de dificuldade? Às vezes é um profissional que ele é da área financeira. Então, ele tá parado 8 anos. Para ele voltar ao mercado de trabalho, gente, mudou muito. A tecnologia veio com tudo nos últimos 4 anos. E esse profissional, como ele não estava no mercado de trabalho. Então, quem tá parado muito tempo tem mais dificuldade, sim, tá? Mas, referente à idade, isso hoje pra gente é indiferente. Meu, você trabalha, você quer arregaçar a manga, você quer ir pra cima, você precisa de você é comprometido, é isso que a gente precisa. Bacana. E agora a gente estamos falando também, além do empresário, de repente a pessoa que está nos assistindo também quer se recolocar no mercado de trabalho. Poxa, eu quero, já que a Moderna Emprego está oferecendo chances e possibilidades, tem tanta gente que está procurando a Moderna para oferecer vaga de trabalho, e a pessoa que está nos assistindo quer se cadastrar. É só presencialmente? Pode ser feito... existe um banco de talentos digital que eu posso cadastrar o meu currículo? Como que a pessoa chega até a Moderna Emprego? Hoje é tudo online, né? Tudo online. Hoje eu falo que todo mundo tem um celular na mão. E é impressionante ver como as pessoas buscam através de Instagram. É uma coisa absurda, assim, Instagram e Facebook. Aí a gente faz uma análise, eu tenho o setor de marketing, que o Facebook é para as pessoas mais velhas. Sim. E o Instagram para pessoas mais novas. Hoje a gente não tá no TikTok. A gente tentou até engajar tudo, mas a gente percebe que não é um mercado muito pro meu ramo. Mas muitos candidatos seguem no Face, no Insta e o LinkedIn. O LinkedIn, para nós, é uma área fantástica. Então, muitos candidatos entram, se cadastram no LinkedIn, através online, manda currículo online. A gente tem o nosso site. Através do nosso site, ele consegue se cadastrar. E redes sociais. Bacana. E tá aparecendo aí na tela, você tá vendo? Sim. Todas as informações aí, as redes sociais. Você que se interessou, quer conhecer um pouco mais da Moderna Emprego, quer cadastrar o seu currículo, ou você que é empresário, quer contar com o trabalho de recursos humanos da Moderna Emprego para selecionar profissionais para a tua empresa, entra em contato, com certeza você vai fazer um bom negócio. Com certeza. E para os empresários, eu lancei recentemente um livro. Ah, muito bem. Né? A Jéssica, olha, ela é mãe, filha, empreendedora e também escritora, minha gente. Sim. Fala um pouco sobre... Coautora de um livro. Coautora de um livro. Deixa eu aproveitar, deixa eu mostrar a foto da família. Ah, olha lá. Ah lá! Nossa, meu menino bem. tava bem pequenininho. Olha que legal. A dona Berenice... É isso? É a mamãe? Minha mãe, a Patrícia, A minha irmã. Patrícia. A Rebeca, minha sobrinha. E aí o Felipe? E o Felipe. Pequenininho. Pequenininho. Ai, que legal, que bacana. São 3 mulheres, grandes histórias. Imagino que sim. Vencedoras, batalhadoras. Sim. Você mesmo comentou que a infância não foi tão fácil, né? Não foi fácil. Desafiadora, mas valeu a pena. Sim. Serviu de bagagem pra ser quem é a Jéssica hoje. Exatamente. Que legal. Linda família. Lindos. Muito bem. Bom, voltando ao assunto, vamos falar sobre o teu livro. Sim. Coautora, me fala. Sou coautora do livro Códigos Empresariais. E eu escrevi um capítulo no qual fala sobre a importância do capital humano. Então, para quem é empresário, tem dificuldade em contratar profissionais, tem dificuldade para lidar com o capital humano, eu dou várias dicas no livro. Que legal. E tanto é que eu também fiz o lançamento na Bienal. Bienal do Livro, Rio de Janeiro. Bienal do Livro do Rio de Janeiro. Você tá chique mesmo, hein? Não é? Teve até autógrafos, enfim, no livro, tudo mais. Teve sessão de autógrafos. Esse livro já foi lançado. Já foi lançado. Tá. Foi lançado no começo do ano. Foi pela editora Chave Mestra. E a gente fez o lançamento na própria editora. E é legal porque foram vários empresários que compartilharam suas experiências. E aí tem acho que 5 capítulos que falam sobre pessoas. E um deles sou eu que comento ali sobre a importância do capital humano. Eu te falei, você que estava assistindo o programa desde o início, que você ia gostar dessa história, né? Inspiradora, uma jornada empolgante para quem é empresário, enfim, para quem busca insights.
tá aqui, muito conhecimento, empresária, mãe, também agora coautora de um livro, tem muita bagagem, muito conhecimento. Aí, mais imagens. Sim. Olha lá, imagem, a capa do livro, o Lucas que ele está rápido no gatilho. Rápido, Lucas já tá antenado. Pois é, olha lá. Que legal, que bacana. E como que surgiu o convite de você participar, escrever um capítulo nesse livro? Então, eles procuraram, eles já tinham me procurado o ano passado, em 2024, assim que eu ganhei o prêmio de Londres. Sim. E eu tinha divulgado a marca da Moderna Emprego na Times Square. Ah, que legal. Em Nova York. Olha só. Eu fui comemorar meu aniversário do meu filho. A gente nasceu em assim, quase na mesma data. Eu nasci dia 29 de outubro. E o Felipe dia 30. Ele foi meu presente de aniversário. E desde então, a gente sempre comemora em algum lugar do mundo. Sim. E aí, ele tá ficando maior, ele escolhe aonde ele quer ir, né? Tá. E aí, a gente foi pra Nova York. E aí, enfim, acabei destacando ali minha marca. E aí, por conta disso, acabou tendo muita visualização. E depois eu ganhei o prêmio em Londres. E eles me procuraram. Mas, olha lá, eu em Nova York, olha lá, ó. Olha só, Moderno Emprego na Times Square. Na Times Square. Que legal, hein? Nossa, eu fiquei muito emocionada. O maior telão do mundo. Sim. Né? Divulgar a minha marca. Olha onde a minha marca chegou. Que bacana, hein? Foi bem legal. Você nasceu em que cidade? Em Mauá. Em Mauá. De Mauá pro mundo, Thiago. De Mauá Tá vendo? para o mundo. De Mauá pro mundo. Pois é. Que legal. E foi legal porque meu menino não sabia que eu ia colocar a marca. E aí, a gente tava nas escadas vermelhas, sentada. Eu já sabia o telão onde ia aparecer. Sim. E aí, quando apareceu minha foto, ele começou a gritar. Ele, minha mãe! Minha mãe! Porque pra ele, né, uma proporção, enfim. Sim. Pra qualquer um, né? Sim. Emocionante, olha lá. Foi. E aí, por conta desse destaque que eu tive, eles me chamaram. E foram 3 editoras que me chamaram o ano passado. Mas eu ainda não... Muita coisa. E final do ano, pra mim, é 13º. Final do ano, as empresas tudo para. É muita rescisão. Aí eu, não tô preparada. Aí, quando foi começo do ano, eles começaram a falar comigo. Aí, eu não tô pronta ainda pra lançar um livro de própria autoria. Sim. Eu acho que tem que ter muita dedicação, né? E eu ainda tô com muitos projetos esse ano. Aí eles, mas é só um capítulo. Aí eu, um capítulo tudo bem, eu acho que é mais tranquilo. Sim, que legal. E aí foi onde eu decidi. E são com vários outros empresários. Então foi bem legal. Eu acho que deu uma autoridade no meu ramo. Deu um destaque também da marca da minha empresa e do conhecimento que eu tenho. Eu percebo hoje que com as redes sociais é muito raso o conhecimento, né? Então, acho que muitas pessoas se posicionam e não tem nada de bagagem. Sim. E quem realmente é o empresário, quem realmente tem bagagem, quem realmente tem a experiência, não tem se posicionado. Não mostra. Exato. E aí, é uma geração inteira seguindo pessoas que não sabem, não entendem. E aí, foi onde eu comecei, tem que começar a me posicionar. Comecei a fazer um trabalho desde 2023. Tive até uma branding pessoal que me ajudou para começar a me posicionar nas redes sociais e realmente compartilhar. Eu tenho 20 anos de experiência. Eu comecei de recepção de agência. Tenho uma agência de emprego hoje que administro mais de 5.000 funcionários por mês. Então, eu tenho que começar a compartilhar realmente a bagagem que eu tenho, tudo que eu já passei. Realmente é real. Tem que compartilhar, assim. Tem que compartilhar. De recepcionista de agência a uma empresária de sucesso. Exato. Lá com a imagem, com o rosto dela estampado no principal telão da Times Square, enfim, ganhadora de prêmios importantes, indo para Dubai, em Londres. Tem que divulgar, sim. Eu falo que é de Mauá pro mundo, Thiago. Que legal, parabéns. Agora, como que você se planeja aí para os próximos anos, principalmente como que você vê a Moderna Emprego? Então, eu tenho muita vontade de ampliar meu negócio. E tanto é que eu já cheguei a ter quase 6 unidades. E aí, com a pandemia, acabei fechando algumas unidades. Tinha unidade aqui, inclusive, no interior. E é muito difícil gerenciar tudo. Sim. E aí, foi onde eu tô tendo um projeto aí nos próximos anos de franquia. Faz 1 ano que eu tô com uma consultoria
pra gente planejar, porque não existe franquia da mão de obra temporária no Brasil. Existe franquia de recursos humanos, de consultoria de RH, de treinamento, de estágio, mas não da mão de obra temporária. Então eu venho desenhando isso para poder franquear a Moderna e para mim começar a ter sócios. Legal. Porque chega uma fase que a gente não consegue mais administrar tudo. A gente não consegue abraçar o mundo. A gente tem que ter pessoas, a gente tem que ter gente. A gente tem que ter pessoas que também são empreendedoras e querem empreender na área de RH. Eu acho que tem grandes profissionais no Brasil e que podem vir entrar com sócio mesmo com a Moderna, poder estar tocando de vários estados do Brasil. Então isso é um projeto, um sonho que eu tenho. Também esse ano a gente está com o Complicer. Estamos implantando para melhoria de processo, para credibilidade dos nossos clientes. Então eu vejo aí alguns anos a Moderna ampliando através de franquias. O Compliance ele dá mais segurança. Para mim ficar mais tranquila, Thiago. Para mim viajar mais, ter mais qualidade de vida, mais qualidade de tempo. Que eu acho que chega um determinado ponto, quando a gente é empresário, que qual é o valor? Né? Para que assim, a gente tá crescendo e de repente a gente abre mão de coisas que são tão importantes. Né? Hoje eu tenho um menino de 11 anos, ter mais tempo de qualidade com ele, ter mais tempo de qualidade com a minha mãe. Então a gente começa a ver outros valores. Não só financeiro, não só a empresa, mas... Não só acumular, né? Não só acumular, mas valores que são imensuráveis. Sim, com certeza. Que o dinheiro não compra. Então hoje eu tenho essa visão, né? Então, e também energia, né? Ai, Thiago, já tô a 40 a mais. 40 a mais, a gente também... Tá na fase de curtir a vida, de passear mais. Passear, tá certo. Ver outros valores, assim, saúde, né? Que eu não tinha antes. E aí, por isso que eu quero também ter sócio. Eu quero crescer, eu tenho uma ambição, mas crescer com mais qualidade. E oferecer uma oportunidade também para quem quer empreender na área, para quem tem mais conhecimento, agregar com uma sociedade, com mais pessoas que possam dar novas ideias também, né? Tudo é bem-vindo. Bacana. Jéssica, eu só tenho a te agradecer. Enriqueceu ainda mais o nosso programa com a tua participação aqui, com a tua presença, compartilhando essa linda trajetória de sucesso. Mas para a gente finalizar, gostaria que você deixasse suas considerações, sua mensagem para quem está te assistindo, para quem também quer se inspirar, assim como você, ter uma bonita trajetória de sucesso, qualquer que seja a área de atuação, seja na área de RH ou não. Qual é a mensagem final que você nos deixa? Bom, eu acho que se você tem vontade de empreender, se você tem um sonho de montar o seu negócio, saiba que o caminho não é fácil. Eu sempre comento que tudo que a gente faz, a gente tem que ter paixão. Isso pra gente conviver com pessoas, no dia a dia. E o trabalho tem que ser movido à paixão. E todo sucesso que a gente adquire no decorrer da vida é através de muito trabalho, de muita entrega e de muita dedicação. Se você está disponível para ter o seu negócio e entender que assim você vai ter que dedicar muito tempo da sua vida, então você está no momento certo. E amar o que faz. Todos os dias eu sou apaixonada pela minha empresa. A cor da minha empresa é vermelha. Cor da paixão. Cor da paixão, vibrante. Uma bonita identidade visual, por sinal. Exatamente. Todos os dias eu acordo com um brilho nos olhos. Faz 12 anos que eu tenho meu negócio. Faz mais de 20 anos que eu tô na área. E eu sou completamente apaixonada pelo que eu faço. Eu acho que isso é o grande segredo de qualquer negócio. E até pra deixar esse legado pro meu filho, pra toda uma geração. A gente tem que amar o que faz. Porque senão não tem sentido, não tem um porquê da gente ter deixado um legado, da gente ter crescido, de ter construído algo. Então, isso é o recado que eu gostaria de deixar. Para você que é empresário, tem dor na hora de contratar, precisa de talentos dentro da sua empresa, contrate a Moderna Emprego, porque você vai achar os melhores profissionais, um atendimento diferenciado e a mão de obra temporária no Brasil, ela tem crescido a cada dia. Se você não tem ainda o temporário dentro da sua empresa,
procure a Moderna Emprego, que a gente vai dar toda a assistência para você. E para você que é candidato, que está em busca de um emprego, procure a Moderna Emprego. A gente recruta também os melhores talentos. A gente tem grandes parcerias com várias indústrias. Então, nos procure também. E, Thiago, eu gostaria de estar agradecendo por estar participando. Eu que agradeço a tua participação aqui. Por estar participando aqui do podcast do Mundo Empresarial. É um ambiente incrível. A primeira vez que eu vim, eu achei assim, nunca tinha entrado num estúdio. E é muito organizado, fui muito bem recebida. Um time sensacional. Quando você foi na Moderna também, nossa, a gente se conectou. Foi muito legal, foi muito bom. O Samuel é uma pessoa assim incrível. Que vocês continuam cada dia mais crescendo. Que a marca de vocês também, através do YouTube, através das redes sociais, venha a crescer a cada dia. Televisão, muito obrigado, Estou viu? na torcida por vocês, Por viu? nós, é isso aí, essa parceria que já deu certo, essa conexão, e a gente fala sobre isso, a gente não é só empresa, a gente quer valorizar a persona por detrás da Moderna Emprego. A Jéssica Mendes, a Moderna Emprego é o que é hoje graças a uma empresária visionária, de sucesso, que arregaçou as mangas e foi em busca aí dos seus objetivos. Parabéns, viu? Amém. A gente gosta de histórias, de gente, de boas, de compartilhar conhecimento, enfim, para as pessoas que também possam se inspirar com a tua história. Parabéns, viu? Obrigada, Thiago. De Mauá para o mundo empresarial. Jéssica Mendes, Moderna Emprego. E você que me acompanhou até aqui, muito obrigado, viu, pela audiência. Compartilhe esse vídeo para mais pessoas, para que outras pessoas se inspirem também, conheçam o trabalho da Moderna Emprego e da Jéssica Mendes, tá bom? Antes de mais nada, lembrando, se ainda não se inscreveu, por favor, se inscreva aí, curta esse vídeo, ative o sininho de notificações e, como disse no início, segunda, terça, quarta e sexta-feira, sempre episódio inédito aqui do podcast Mundo Empresarial. Grande abraço e até a próxima!